Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 22 anos, sou estudante do 4º ano de Medicina da UFG e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Nos últimos meses eu tenho gravado alguns medvlogs, apesar de ainda não ter postado no canal, é porque eu sou muito enrolada e são muitos vídeos para poder editar, mas eu tenho gravado esses vídeos para mostrar um pouquinho da minha rotina na faculdade de Medicina, nos hospitais, nos estágios que eu faço. Mas hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho diferente disso, porque o que acontece? Hoje é dia 10 de fevereiro, ontem foi dia 9 de fevereiro, obviamente, e ontem saíram as notas do Enem 2022. E o que acontece? Agora, logo vai abrir o SISU, vai abrir o ProUni, e muitas pessoas ainda estão indecisas no que vão fazer, ainda não têm certeza, às vezes acham que quer fazer algum curso, mas ainda estão repensando os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, colocando ali na balança e vendo o que elas querem fazer, afinal é uma decisão muito importante que com certeza vai impactar no resto da sua vida, né? E como a maioria esmagadora das pessoas que me seguem, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, são pessoas que pensam em fazer medicina, claro que não é todo mundo, né, mas é uma grande parte, eu quis trazer esse vídeo porque às vezes um ponto positivo pode te influenciar, um ponto negativo pode te influenciar, enfim. Eu não quero te motivar ou te desmotivar a nada, eu só quero mostrar um pouquinho do que foi importante pra mim pensar pra escolher fazer medicina. Eu já disse aqui algumas vezes no canal, eu não fui aquela pessoa que decidiu fazer medicina desde criança, sabe, que pensou em fazer isso. Eu tenho uma prima que desde criança ela fala que quer ser pediatra e até hoje ela tá firme em fazer pediatria, ela tá no 3º ano do ensino médio e até hoje ela pensa em fazer pediatria. Mas enfim, eu não fui essa pessoa. Eu achava que eu queria fazer engenharia porque eu sempre gostei muito mais de exatas, inclusive é um conselho pra vocês, tá, gente? Não pensem em fazer um curso só porque vocês são bons em uma área, porque não tem absolutamente nada a ver, tá bom? Não é porque você é bom em matemática que você tem que fazer engenharia, não é porque você é bom em natureza ou em biológicas que você tem que fazer medicina ou tem que fazer enfermagem ou tem que fazer algum curso de saúde, e isso não tem absolutamente nada a ver, porque o que a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio é uma pequena parcela de um todo que a gente vai ver gigantesco na faculdade, e isso com certeza não vai te influenciar nada. Mas enfim, como eu tava dizendo, como muitas pessoas não são como essa minha prima que eu falei pra vocês, e são, né, como eu, que decidiram fazer assim de última hora ou que ainda não se decidiram, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos pontos que foram importantes pra mim pra eu escolher a medicina. Também os pontos que eu tive que considerar quando eu tava indecisa ali se eu faria medicina ou não, quando eu estava colocando, né, na balança os prós e os contras. E hoje eu vou fazer um story, postar no meu Instagram, falando pro pessoal comentar quais são os pontos que eles consideram positivos e que consideram negativos em fazer medicina, né? Porque às vezes tem algum ponto que eu não coloquei aqui nesse vídeo e eles queiram acrescentar, então se tiver eu vou deixar o final do vídeo. Eu vou fazer esse vídeo com os prós e os contras, mas eu vou dividi-lo em duas partes. Essa primeira parte, que é o que eu tô postando aqui agora pra vocês, são os pontos positivos, e logo depois eu vou postar um outro vídeo, né, a segunda parte desse vídeo, com os pontos negativos de se fazer medicina, afinal, nem tudo são flores. Ah, e só pra explicar, eu coloquei 6 pontos aqui, mas não significa que é o primeiro mais importante, sabe? Do mais importante pro menos importante, ou o que mais influencia pro que menos influencia, eu coloquei aqui totalmente aleatório, beleza? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que ainda é uma das poucas formações que você não vai ficar desempregado. Claro que hoje em dia o mercado da medicina não está mais como há 10 anos atrás, por exemplo, porque abriram muitas faculdades, etc, mas isso não significa que você vai ficar sem emprego. Na verdade, é uma das poucas profissões que você pega o seu diploma e você ainda tem onde trabalhar. Claro que talvez você não trabalhe com aquele salário que você queria, ou que você não trabalhe naquele bairro ou naquela cidade que você queria, mas com certeza no bairro do lado, ou na cidade do lado, ou na região próxima ali onde você tá, vai ter um emprego pra você. Desempregado você não vai ficar. Afinal, sempre vai precisar de médico, sempre vai precisar de pessoas da saúde, então isso é um ponto bom, não só na medicina, mas em vários empregos da saúde. Mas claro que aos poucos o mercado vai se saturando também. Mas assim, pelo menos hoje em dia, 2023, desempregado você não fica. O segundo ponto que eu considerei positivo aqui é que você com certeza vai ter oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do país. Ah, Pamela, mas se eu me formei em Direito em Minas Gerais, eu também posso ser advogado no Amapá. Claro que você pode ser advogado em qualquer lugar do país, mas o que eu tô querendo dizer é que é muito mais fácil você arrumar um emprego sendo da saúde, não especificamente da medicina, mas sendo da saúde em qualquer lugar do país do que de outros cursos. Obviamente, porque, como eu disse, pessoas da saúde sempre vão precisar em qualquer lugar do país, porque sempre tá em falta, né? Só existe a questão dos conselhos, claro, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu me formo aqui em Goiânia, então o meu CRM vai valer pra Goiás. Se eu quiser ir, por exemplo, trabalhar em São Paulo, eu tenho que me vincular ao Conselho de São Paulo, por exemplo, paga um valor, inclusive, e se eu não me engano, a minha licença de Goiás não vale mais. Mas assim, basicamente você só pode trabalhar em um estado do país.
tá? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, se acontecer alguma coisa, você é casado, por exemplo, e aí a sua esposa recebeu uma proposta de emprego muito bom no Paraná e vocês são de Sergipe, por exemplo, e vocês vão pro Paraná. Assim que chegar lá, não vai ser difícil pra você arranjar emprego, porque, como eu disse, tem oportunidade de emprego em todos os lugares do país na medicina. Então, pra mim, isso é um ponto bem importante também, até porque eu não sou uma pessoa que eu quero me prender a um lugar específico, sabe? O terceiro ponto que eu considero muito positivo na medicina, e com certeza é um dos mais óbvios, é a questão do salário. A gente sabe que hoje em dia a medicina proporciona um salário muito bom. Não tô dizendo que você vai sair da faculdade, ficar rico, tal, que você vai ficar milionário, na verdade, não. A verdade é que muitos dos médicos que se formam e que começam a ganhar com salários extremamente bons, na verdade eles se matam e fazendo plantão todos os dias, fazendo plantão de 24, 36, 48 horas seguidas, às vezes sem dormir, à base de café, de energético, se matando e esgotando a sua saúde física. Essa é uma realidade muito presente que eu vejo, inclusive, que eu acompanho com os meus olhos. Mas assim, é inquestionável que você vai sair da faculdade com certeza com propostas muito boas. Como eu disse, cada dia mais o mercado da medicina está se saturando, estão surgindo novas faculdades, a quantidade de médicos formados a cada ano aumenta. Isso é uma realidade, isso é inquestionável. Mas ainda assim você vai receber um salário bom, que quando eu digo bom é que ele com certeza é maior do que a média das outras profissões, sabe? Às vezes você se formando em uma outra formação, você vai conseguir um emprego bom também. Mas eu quero dizer que, em média, os médicos recém-formados ganham mais do que outras profissões recém-formadas. Eu não tô falando que é o mais, tá, gente? Eu tenho que ficar explicando que hoje em dia na internet tudo que você fala você tem que explicar. Porque senão vai sair alguém falando assim no Instagram. Pamela Rocha fala que pessoas que se formam em outras formações que não seja medicina são pobres. Garota desmerece outras profissões e fala que apenas médicos recebem salários dignos. Gente, eu não tô falando isso. Vocês entenderam o que eu falei, né? Espero pelo menos que tenham entendido. Mas enfim, é uma verdade. E os salários são assim, variam obviamente de lugar pra lugar. Pelo menos aqui em Goiânia, o que eu vejo aqui em média, o plantão de 12 horas é em torno de R$900, R$1.000. Mas você tem que considerar também que tem que pagar imposto, esse valor é líquido, não fica exatamente isso. Mas ainda assim é um salário bom. Só que como eu disse pra vocês, é um salário que muita gente fala assim, cara, eu vou me formar ganhando 20 mil. Beleza, você consegue fazer 20 mil no mês sim. Mas pra isso você vai ter que trabalhar muito, tipo, muito mesmo. Porque se você considerar que pra você ganhar 20 mil, por exemplo, você tem que fazer em média uns 20 e poucos plantões, que né, tem que tirar a parte dos impostos e tal, você vai trabalhar praticamente todos os dias, e eu não tô falando que você vai trabalhar 8 horas como a maioria esmagadora das pessoas trabalham, você vai trabalhar 12 horas, 24 horas. O quarto ponto positivo que eu considero em fazer medicina é sim o status. Eu não tô falando que isso foi importante pra mim, pra decidir isso, eu realmente foi um ponto que eu não levei em consideração de forma alguma, mas é uma coisa que é inquestionável a gente falar. Hoje em dia, só de você fazer medicina, a sua família te vê com os outros olhos, seus amigos te vê com outros olhos, a sociedade em si te vê de outros olhos. É inquestionável que os médicos têm um certo privilégio, que os médicos têm um certo status. Não é à toa que é uma das poucas profissões que você se forma e o pessoal te chama de doutor. A gente sabe que é uma profissão, sim, que tem um status, que tem um privilégio, que as pessoas, de certa forma, se gabam. Então, assim, às vezes é algo que você gosta, né? Às vezes você gosta disso, sei lá, gosta de amaciar seu ego. E é um ponto positivo, sim, que não tinha como não falar, né? O quinto ponto, que esse, sim, foi crucial pra eu poder escolher o meu curso e não escolher algum outro, que às vezes eu ainda poderia estar em dúvida, é que a medicina, ela te proporciona a possibilidade de atuar em vários ramos. Então, você não precisa ser só médico, você pode ser professor, você pode trabalhar dando aula, por exemplo, em faculdade, em pós-graduação, você pode trabalhar com docência, você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar com segurança. Eu, por exemplo, tinha muita vontade quando eu entrei de fazer concurso, no final do meu curso, né, pra médico legista, porque eu gosto de trabalhar na área da segurança. Então seria muito bacana, sabe? Então, assim, é uma profissão que você, por exemplo, você forma em medicina, mas você vai trabalhar no IML, você vai virar um policial civil. Então, é uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, até porque eu gosto demais da docência. Eu ficava muito em dúvida porque eu sempre me via ou como médica, ou como policial, ou como professora. E com a medicina eu conseguiria, né, conciliar essas três coisas. Então, com certeza, foi um ponto extremamente importante pra mim. Um sexto ponto que eu não tinha colocado aqui, mas que agora veio na minha mente, então eu vou acrescentar, é que é uma das poucas profissões que você pode ter acumulação de cargos. Se eu não me engano, hoje em dia no Brasil, eu posso estar falando abobrinha, tá? Mas se eu não me engano,
As duas únicas profissões que permitem a acumulação de cargos públicos são professores e médicos. Então, o professor, ele pode ter mais de um emprego em escolas públicas e médico também pode ter mais de um emprego em hospitais públicos. No caso, é até 2. O professor pode dar aula até em 2 escolas públicas e o médico pode trabalhar em até 2 hospitais, enfim, 2 serviços públicos. Se eu não me engano, são só 2 mesmo. Então, isso é muito bacana porque, por exemplo, se você quer virar médico legista, é um emprego público. Então, mesmo você sendo médico legista, você ainda pode trabalhar, por exemplo, num hospital público. Então, você pode trabalhar em um hospital privado, em um hospital público, pode trabalhar como professor de uma faculdade pública. Ou então você pode trabalhar num hospital público, ser médico legista e trabalhar em clínicas ou consultórios particulares, por exemplo. Então, isso pra mim é um ponto bem positivo também. E o último ponto que eu elenquei aqui como ponto positivo de se fazer medicina, que pra mim é um dos mais importantes, com certeza. E esse não é só referente à medicina, todas as profissões da saúde te possibilitam isso, mas que a medicina te proporciona também é a gratificação direta. Pra mim é extremamente gratificante a sensação de você estar ajudando diretamente uma pessoa. Claro que todas as profissões são importantes e exercendo qualquer profissão você vai estar ajudando as pessoas. Se você é pedreiro, você está ajudando alguém a realizar um sonho, você está construindo a casa de alguém, você está construindo o trabalho de alguém. Se você é porteiro, você está ajudando uma pessoa ou várias pessoas, né, no caso. Claro que todas as profissões vão ajudar, mas os trabalhos na área da saúde ajudam diretamente. O pedreiro, ele vai construir a casa ao longo de um tempo para a pessoa morar. O médico não, a pessoa chega lá com a ferida, o médico trata na hora e isso é instantâneo, sabe? Então, pra mim, é extremamente gratificante essa parte humana, essa questão humana. É algo que com certeza faz muita diferença, até porque às vezes o curso é muito pesado, às vezes a carga emocional é muito grande, que é uma das coisas que eu vou falar nos pontos negativos, mas ter a recompensa direta da sensação de estar ajudando uma pessoa, de você ver o resultado ali instantaneamente, é com certeza um ponto extremamente positivo pra fazer medicina. Então, esses eram os pontos positivos que eu queria falar pra vocês. Se tiver mais algum que eu não tiver lembrado de falar aqui, que eu lembrei depois, ou então que alguém falou lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Você que assistiu ao vídeo até aqui, meu muito obrigada por me ajudar, por estar comigo. E não se esqueçam de curtir se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam interessante. Deixa aqui nos comentários qual ponto pra vocês é o que mais, assim, chama a atenção pra vocês. Se vocês fossem fazer medicina, o que que vocês acham que seria mais importante, sabe? O que que vocês considerariam mais importante? Pra mim, o que é mais importante é a possibilidade de atuar em mais de uma área. Se tem algum amigo seu que pensa em fazer medicina ou algum parente seu que pensa em fazer medicina, tá em dúvida, manda esse vídeo pra ele que talvez ajude ele a tomar a decisão. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Não se esqueçam também que logo vai sair o outro vídeo com os pontos negativos, então assistam lá pra vocês verem que nem tudo são mais de rosas, né? Inclusive aqui eu coloquei 7 pontos, no outro eu coloquei acho que 12, então assim, tem bem mais pontos negativos do que positivos. Não estou falando que eles pesam mais do que os positivos, mas eu estou falando que eu coloquei mais pontos negativos do que positivos. Um beijo e tchau!